querido, o teu pensamento no trono dos céus nessa noite, porque Jesus, Ele quer falar ao teu coração. Eu, Evelyn, não tenho nada de bom para te entregar, para te oferecer. E se existe algo de bom em mim, esse algo é Cristo. Então que seja por Ele que nós possamos ser alcançados nesta noite. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Deus, Altíssimo Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus, neste momento nos colocamos diante da Tua presença para ser gratos a Ti por esta oportunidade de uma vez mais, Senhor, estarmos aqui na Tua casa para ouvirmos a Tua voz. Jesus, nossa oração nesta noite é para que o Senhor nos encontre aqui, Jesus, e fale conosco não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor, como Pai, sabe que precisamos ouvir. Jesus, toma a Tua igreja nesta noite com a Tua glória. Jesus, toca nos Teus filhos. Aquele que entrou caído vai sair de pé. O que entrou cansado vai sair fortalecido. O que entrou quase parando vai sair daqui renovado, porque a Tua presença já está sobre nós aqui nesta noite. E nós cremos no poder da Tua palavra. Falas e não te calas, Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmão, dá pra melhorar. É muita gente, pouca palma. Dê umas palmas, salva de palma bem grande. Aleluia! Queridos, esse texto no qual nós fizemos menção é um texto muito conhecido. Porém, a palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu creio que hoje o Senhor tem algo diferente para falar no teu coração. A palavra de Deus nos conta que estava acontecendo uma festa em Jerusalém entre os judeus. E para você que conhece de Bíblia, eu sei que você conhece. Você sabe que Jesus ele era judeu. Jesus era judeu, então automaticamente era para ele participar daquela festa. Se a festa era entre os judeus em Jerusalém, Jesus, como judeu, poderia muito bem participar daquela festa. Ele tinha total acesso, total liberdade, não porque ele era Jesus, porque ele era judeu também. E ele poderia participar daquela festa. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus está subindo a Jerusalém, outra coisa, além da festa, chama a atenção dos olhos de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus está subindo a Jerusalém, o que chama a atenção dos olhos de Jesus não é a festa que está acontecendo. O que chama a atenção do coração de Jesus não é o movimento que está acontecendo ali dentro daquela festa. O que chama a atenção do coração de Jesus não é o barulho que está tendo dentro daquela festa. O que chama a atenção dos olhos de Jesus não é a decoração daquela festa, não é a organização daquela festa. A Bíblia diz que o que chama a atenção do coração e dos olhos de Jesus é um tanque chamado Betesda, que traduzindo significa lugar de misericórdia. Então você pode entender, o que chama a atenção do coração de Jesus não é uma festa. O que chama a atenção do coração de Jesus não é um movimento bonito. O que chama a atenção dos olhos de Jesus não é o barulho, não era o movimento que acontecia dentro daquela festa, mas era aquela casa de misericórdia que chamou a atenção dos olhos de Jesus. E a Bíblia diz que dentro daquele tanque, era um tanque que tinha 5 alpendres, 5 entradas, um tanque de 5 entradas, com 5 acessos. A Bíblia diz que dentro desse tanque estava uma multidão de enfermos, porque se ali era uma casa de misericórdia, muitos enfermos estavam ali porque precisavam de misericórdia. Mas você já vai entender o porquê lá era um lugar de misericórdia. A Bíblia diz que lá se encontrava mancos, cegos, ressecados, enfermos, que precisavam de um milagre, porque de certo em certo tempo
Aqui eu começo a pregar para você entender, eu já vou encerrar, não quero te cansar. Aleluia. Mas ele olha para Jesus e diz: não tem ninguém que me ajude quando a água é agitada. Porque, irmãos, nunca se vivemos um tempo igual nós estamos vivendo hoje, que a nossa vida tem que estar melhor, tudo para nós tem que ser melhor. E o irmão que precisa de alguém para estender a mão, ninguém estende a mão. Às vezes tem alguém do teu lado, todos nós somos carentes da presença de Deus, todos nós somos carentes dos milagres de Deus, todos nós somos carentes, irmãos. Mas quantas e quantas pessoas têm perecido porque ninguém tem estendido a mão? Quantas e quantas pessoas têm perecido porque ninguém tem olhado e tem dito: deixa eu orar por você. Por que você não veio no culto hoje? Está tudo bem. Quantas e quantas pessoas que tem, não estou dizendo que está saindo da igreja por causa de homem, gente, porque não, irmãos, isso não cola. Porque a pessoa que entra na igreja por causa do homem, pelo mesmo motivo ele vai sair da igreja. Porém, aquele que entra por causa de Cristo vai permanecer por causa de Cristo. Não importa se o irmão falou torto, se o irmão falou da vida. Quem está na igreja por causa de Cristo permanece por causa dele. Porém, eu estou dizendo de uma igreja remida e lavada no sangue de Cristo, que estende as mãos para aquele que precisa de abraço, que precisa de acalento, que precisa de uma palavra de ânimo. Porém, eu estou pregando para uma igreja que nesse ano de 2026 não vai deixar o diabo arrancar de dentro da igreja as almas que Deus levantou para o seu reino, mas vai ser uma igreja que vai arrebentar a porta do inferno e elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a ganância pelo milagre ali naquele ambiente era muito grande. Era muito grande. E aquele homem ele não conseguia ir, porque na hora que as águas eram agitadas, tinha alguém que era manco, mas ele corria mais rápido que o paralítico se arrastando. Ele conseguiu o milagre. E o que chama a atenção de Jesus é quando o paralítico diz: não tem um homem que quando a água agitada me ajude. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente vai estar dentro do ambiente do milagre. Porém, se a palavra de Deus não for liberada, não haverá milagre. Eu vou dizer de novo para vocês entenderem. Às vezes a gente pode estar no ambiente do milagre, perto de receber o milagre. Porém, se o dono do milagre não liberar a palavra, se o dono do milagre não liberar a palavra, não tem como viver o milagre. Porque antes de chegarmos no ambiente do milagre, nós precisamos andar com o dono do milagre. E Jesus está te convidando nesta noite. Você quer viver milagre? Você está em busca do seu milagre? Jesus está dizendo: segura na minha mão hoje, porque você vai viver nesse ano de 2026 os milagres que eu tenho para a tua vida. Glória a Deus. Aquele homem estava num ambiente propício, na casa de misericórdia. Aleluia. Porém, estando no ambiente propício, ele não viveu o milagre enquanto Jesus não chegou. E Jesus está dizendo que te falta às vezes não é estar no ambiente certo, mas é estar no ambiente com o dono da tua vida, com o dono do milagre, aquele que pode fazer, aquele que manda, aquele que desmanda, aquele que quando todo mundo vai embora, ele permanece do teu lado, segurando na tua mão. E ele está aqui nesta noite hoje te dizendo: eu cheguei no ambiente, estou liberando a palavra, e você e a tua casa viverá o milagre de Deus na tua vida. Você e a tua casa viverá o melhor de Deus sobre a tua história, porque a tua casa está na palma das mãos de Deus, a tua família está na palma das mãos de Deus, e o diabo não vai tocar, o diabo não vai ceifar, o diabo não vai derrotar. A tua casa está nas mãos de Deus. É por isso que neste ano de 2026, eu e meu esposo, a gente está vendo uma campanha de 7 dias do monte. E glórias a Deus por isso, conseguimos finalizar a campanha. Porque não tem coisa melhor do que começar o ano entregando o ano nas mãos do Senhor, irmãos. Porque é igual ele entregou aqui esses dias. Coloque Deus no início e ele se responsabiliza pelo resto. Porque Deus ele não quer fazer parte do final dos teus planos. Ele quer que você diga: Jesus, eu quero viver os teus planos. Deus está dizendo: eu não quero que você me convide para viver os teus planos. Não, eu quero que você diga: Jesus, eu quero viver os teus planos. Toma conta da minha vida. E eu confio naquilo que o Senhor fará ao decorrer do ano. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite. Porque às vezes tem tudo que ninguém vai girar, tem tudo que ninguém vai falar em línguas. Porém, não é porque que não tem manifestação que não significa que Deus está presente.
preparar, você vai pegar o teu filho, você vai subir lá no monte e você vai preparar o altar e vai apresentar o teu filho como sacrifício. Irmãos, imagina a mente de Abraão falando: meu Deus, a minha esposa é estéril, há tanto tempo a gente esperando o milagre, e quando finalmente o Senhor abre a mão da minha esposa e ela consegue um filho, o Senhor me pede ele, mas amém, foi o Senhor quem deu. Se o Senhor quiser que seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que Abraão ele vai subir no monte, e quando ele sobe o monte, Isaac olha para ele e diz: ô pai, deixa eu te fazer uma pergunta, aqui está o cutelo, o Senhor está levando a lenha, está tudo preparado, mas se não tiver o cordeiro para o sacrifício, como que vai ter o cordeiro? Como que vai ter o sacrifício? Aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? E eu imagino o coração de Abraão se partindo, dizendo: filho, Deus preparará para si o cordeiro. Era Abraão dizendo: filho, eu não sei o que virá, eu não sei do amanhã, eu não sei o que Deus vai fazer em cima desse monte, mas todavia seja feita a vontade de Deus, todavia seja feita a vontade. Ele vai, e a Bíblia diz que quando Abraão chega no alto do monte, ele prepara o altar, coloca Isaac, amarra Isaac, e quando ele desce com o cutelo, ele ouve a voz hoje do Senhor dizendo: Abraão, não faça isso. A Bíblia diz que o Senhor não deixa dar continuidade ao sacrifício, porque não era isso que Deus queria. O Senhor pegou e fez o pedido, mas Deus não queria Isaac como sacrifício verdadeiramente. E a Bíblia diz que quando Isaac desce do altar, Abraão olha no canto e lá ele vê o novilho para o sacrifício. E realmente Deus proveu para si o cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro. A palavra de Deus para você nessa noite é: embora você não saiba o que vai acontecer, entregue o controle da tua vida nas minhas mãos, porque Deus não erra. Deus não é homem. Irmãos, Deus não é menino. A pessoa acha que servir a Deus é brincadeira. Deus não mente, Deus não falha, Ele não muda. E se Ele quiser fazer, amém. Se não quiser, Ele continua sendo dono da terra, dono do céu, dono do mar. Ele continua sendo Deus. Porém, o Senhor, a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: você viverá sim. Você viverá o melhor de Deus na tua vida. Você viverá o melhor de Deus na tua vida. Porém, experimente andar no centro da vontade de Deus, irmãos. Porque muitas pessoas recebem uma promessa de Deus aqui no altar e ela quer viver lá no mundo. Muitas pessoas recebem uma promessa de Deus aqui no altar, que saiu do altar, e ela quer viver lá fora, sendo escrava do diabo. Mas Deus está dizendo que saiu do altar, você vai colher no altar. A palavra de Deus que saiu do altar é no altar que você vai viver. Então o convite de Deus para você nessa noite é: coloca a tua vida no altar, porque eu farei coisas grandes sobre a tua história. Coloca a tua vida no altar, coloca na brecha, filho, se coloca na brecha, filha, porque esse ano será ano de testemunho na tua casa. Levanta a mão, deixa eu profetizar sobre você. O Senhor está dizendo: você e a tua casa servirá, amigo. O Senhor está dizendo: nenhum ficará de fora. Você e a tua casa servirão o Senhor. O diabo não vai ceifar a vida do teu marido no vício. O diabo não vai ceifar a vida da tua esposa. O diabo não vai ceifar a vida dos teus filhos na droga, no crime. Deus está dizendo: eu sou responsável pela vida de cada um deles. E o diabo não toca naquilo que é meu. Porém, Deus te convida nesta noite, porque muitas das vezes nós estamos nos acomodando com o cenário da dor. Tanto tempo assim não vai mudar. Tanto tempo assim, não é agora que vai ser diferente. Há tanto tempo vivendo essa mesma vida, não é agora que vai mudar. E a gente às vezes se estaciona nesse cenário. Porém, Deus está te fazendo um convite. Queres ficação? Vou traduzir para você entender. Você quer mudar de cenário? Jesus está te convidando e está dizendo: você quer que eu mude a página da tua história? Você quer que eu vire esta página para você viver aquilo que eu tenho reservado para a tua vida? Se você quiser, hoje é a tua chance. Esse é o teu momento de colocar a tua vida na brecha para que Deus faça dela, aleluia, uma vida abençoada, uma vida cheia de bênção.
Se Jesus quiser mudar a tua vida hoje, Ele muda. Se Jesus quiser mudar o teu cativeiro hoje, Ele muda. Mas é necessário que você diga: Jesus, estou pronto. Eu quero, Jesus, vem aqui. Eu quero, Senhor. Eu quero viver aquilo que a história que o Senhor escreveu para a minha vida. E se esse é o teu desejo, se coloque de pé glorificando o nome do Senhor. Porque este ano será o ano que você vai contar testemunho na presença de Deus. Este ano será o ano que você vai pegar este microfone e você vai contar aquilo que Deus fez na tua vida. Você vai dizer: naquele dia, naquele culto que o Senhor me convidou para entregar a minha vida nas mãos dele, eu entreguei. E a partir daquele momento a minha vida já não foi mais a mesma. Jesus está dizendo: se esse é o teu desejo, hoje você vai sair daqui e vai viver uma vida diferente. A partir de amanhã, a partir de agora, a tua vida não é mais a mesma. Por quê? Porque Jesus está entrando hoje na tua vida.